venho de uma família que é do meio rural, né? Meu pai que nasceu e foi criado em fazenda e viveu a vida inteira como produtor rural. Então, foi uma das coisas que me levou até a fazer o curso de agronomia. Então, tendo contato com fazenda e tal, isso sempre me estimulou. Mas a área de pesquisa que eu trabalho hoje veio bem depois, né? Quando eu comecei a estudar agronomia, que eu tive um pouco de contato maior com os insetos mas a minha área de pesquisa, que é o controle biológico de pragas, que é tentar arrumar estratégias mais sustentáveis de manejar as pragas no campo, isso foi interessante, porque inicialmente por uma questão de eu sempre gostar muito de saber o que eu estou comendo e prezar por um alimento de saudável, de qualidade, saber quais os adjuvantes, os ingredientes que vão nos alimentos que a gente come hoje, né? E desde assim, na universidade eu fiz um trabalho sobre agrotóxicos, né? Que era um tema bastante ainda atual na época, né? E ainda é hoje, mas o excesso de uso de produtos químicos que vão nos nossos alimentos. Isso me chamou a atenção e eu falei, eu tenho que não somente fazer uma revisão, mas fazer alguma coisa. E procurei fazer um trabalho de pesquisa, iniciação científica, e procurei um professor e comecei a estudar controle biológico, comecei a estudar outras alternativas para manejo de pragas. Daí veio meu interesse, então, em investir nessa área. Eu passei bastante locais, né? Assim, eu estudei em Lavras, no sul de Minas, onde eu fiz agronomia, e de lá eu fui trabalhar, já arrumei um emprego que era para estar num projeto internacional, isso em Pernambuco, né, no Embrapa, mas eu era contratado para tocar esse projeto. Depois desse projeto, eu trabalhei uns 2 anos e meio, que eu falei, eu tenho que continuar minha carreira, eu preciso fazer um mestrado. Eu vim para a USP, aqui para Piracicaba, para fazer o curso de mestrado. Saí do mestrado, eu queria novamente ter experiência profissional e fui trabalhar novamente. Então, ainda no mestrado, eu arrumei um projeto internacional, era financiado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que era para resolver um problema, na verdade, na África. Então, a gente fazia levantamentos no Nordeste. Então, eu voltei para o Nordeste, fiquei mais 4 anos e meio trabalhando por órgãos internacionais, era um funcionário do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Ficava lotado na Embrapa. E em determinado ponto eu decidi que eu precisava fazer o doutorado, e aí eu fui para o exterior, eu fui para os Estados Unidos, fiquei na Universidade de Cornell durante 4 anos, depois eu já fiz meu pós-doc direto, fiquei mais 1 ano e meio em Wisconsin, né, na Universidade de Wisconsin, em Madison, e aí que eu voltei para o Brasil. Então eu voltei para o Brasil, ainda voltei para trabalhar no projeto. O teu doutorado, o teu pós-doc já foi na área de controle biológico? Já foi todo na área de controle biológico, desde que na verdade, quando eu saí para trabalhar na Embrapa, eu já trabalhei no projeto de controle biológico, porque eu comecei minha iniciação científica nessa linha, né? Então eu já fui trabalhar com controle biológico em programas internacionais, depois eu fiz o mestrado, doutorado, também nessa linha, né? E aí eu voltei para o Brasil, voltei com a bolsa da FAPESP como jovem pesquisador, ainda na Embrapa, depois fiquei mais 1 ano, quando eu vim para cá, e então eu estou na USP há praticamente 13, 14 anos já agora. A gente faz bastante coisa. A gente tem um grupo grande aqui. Na verdade, o laboratório tem focado mais recentemente bastante com inovação industrial, com projetos em parceria com empresas, desenvolvendo realmente produtos. Nós estamos com um dos produtos, deve sair agora logo, né, no próximo mês, provavelmente, o registro de um produto que a gente desenvolveu à base de um fungo para controlar um inseto na agricultura. Então, a gente tem hoje projetos em diferentes culturas, com diferentes empresas, com recursos de órgãos internacionais. Tem um recurso que vem da Noruega, um projeto também temos com Dinamarca. Então, assim, as fontes de recursos são várias, né? Além de empresas, tem órgãos de fomento público, seja do Brasil e de fora do Brasil também. Hoje, o carro-chefe nosso, assim, maior de competência, vamos dizer, nossa área aqui é desenvolvimento de produtos à base de fungos, né? Fungos entomopatogênicos, fungos que matam insetos ou ácaros, né? Mas também a gente tem trabalhado um pouco agora na área até de inoculantes, né, para plantio, também à base de micro-organismos. Então o enfoque nosso é tentar arrumar alternativas que não sejam o uso de produtos químicos, especialmente aqui focando em fungos, né? Os fungos que desenvolvem, colonizam e matam os insetos, né?
O fato da gente viver num país tropical, a gente ter avançado muito na agricultura tropical, a gente é mais sujeito a pragas, a gente está mais vulnerável a infestações e a pragas do que o pessoal que passa por invernos rigorosos. Ah, sem dúvida. A diferença é que o fato de a gente ter um clima que é propício para você cultivar, né, as plantas durante uma geração, 2 gerações, em alguns locais até mais, 3, você pode ter 3 cultivos, por exemplo, nas regiões mais próximas da Amazônia, você tem umidade suficiente, isso possibilita as pragas ter alimento muito mais tempo. Então nós temos muitas pragas que elas não hibernam, elas conseguem ter vários ciclos durante o ano. E a gente tem outro agravante, porque a gente cultiva uma série de plantas, né, em ciclos. Né? Você termina a soja, planta o milho, isso é um padrão hoje no Brasil. Em muitos locais você depois entra com algodão ainda. Né? E áreas irrigadas tem ainda cultivos o ano inteiro. Isso, para as pragas, é um prato cheio. Né? Eles têm alimento o tempo todo. Né? Nos climas temperados, climas frios, você tem um inverno que é uma fase de dormência. Então as pragas elas ficam dormentes, então somente quando volta a primavera que elas começam de novo. E muitas das pragas têm um ciclo só por ano. Então a pressão que nós temos é muito grande, a pressão. Isso, o problema para as pragas e o problema da própria pressão de seleção para os pesticidas. Então a gente tem que usar muito pesticida químico ou alguma estratégia de controle e a gente exerce uma pressão de seleção muito grande também, né? De aplicando isso e selecionando essas pragas, porque a gente tem uma grande quantidade de insetos. Né? Quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu já formei, já está com 28 anos, né? Então eu comecei ainda durante a graduação, a gente ouvia muito falar, né, que o futuro, o controle biológico, e esse futuro nunca, né, não veio, né? Esse futuro não chegou ainda. Mas nós estamos numa fase que eu acho que a gente está muito próximo de ter grandes mudanças. Na verdade, eu acho que as mudanças começaram a ocorrer, especialmente no Brasil, vamos dizer, pelo menos uns 4, 5 anos, por uma série de motivos, né? Assim, um descontrole em algumas culturas, né? Tinha uma entrada de algumas pragas exóticas que os químicos não conseguiam resolver, e a própria mudança que veio ocorrendo da exigência por uma agricultura mais sustentável, uma exigência do consumidor, né? Principalmente por ter um alimento mais saudável. Então essas mudanças estão ocorrendo. Para citar um exemplo, assim, claro, o mercado de pesticida químico hoje no Brasil, o que se gasta com pesticida químico é da ordem aí era de 12 bilhões, caiu ano passado para 9,5 bilhões de dólares, é o que se gasta com pesticida no Brasil. Então é muita coisa. Esse mercado basicamente é químico, né? Pesticida biológico deve estar no uso, depende do que você considera biológico, 3, 4%, não chega a mais do que isso. Mas cresce numa ordem de 16% a 20% ao ano. Tá? A tendência com demanda pela agricultura orgânica, demanda por mais estratégias, assim, e o que ocorreu na Europa, a gente vê ocorrendo aqui, que são os próprios grandes redes de supermercados, né? Somente comprando de produtores que têm um controle maior de pesticida químico. Essas coisas estão ocorrendo no Brasil. Então, assim, uma boa parte da mudança ela não veio somente do consumidor, ela veio do próprio produtor, que muitas vezes tem dificuldade em vender o produto porque muitos compradores passaram a exigir. O Brasil está sofrendo essa pressão, por exemplo, você pega em citros, culturas que basicamente exportação, que o Brasil domina a exportação, de ter barreiras, né? Então as pessoas começaram a ficar preocupadas, os produtores, em não ter um container rejeitado e voltar para cá porque foi exportado que tinha resíduo de produto. Então as pressões elas vêm de vários lados e com isso a gente vê realmente uma mudança nesse cenário, né? E essa mudança, assim, as próprias grandes empresas que produzem os pesticidas químicos, elas estão preocupadas, estão investindo num setor de biológicos, seja para manter a longevidade dos produtos que eles têm no mercado, porque muitos estão saindo do mercado, ou seja, pela toxicidade, ou por problema de contaminação, ou por ineficácia, né, das pragas estarem ficando resistentes. Então, para elas também, para as grandes empresas multinacionais que vendem pesticida química, tem isso no problema. Isso tudo leva a uma mudança desse cenário. Então, isso já está ocorrendo. A gente vive num momento muito interessante para o controle biológico. Mas eu acho que assim, ainda
A gente precisa aumentar muito isso ainda para dizer que nós estamos numa situação confortável. Como eu falei, ainda a porcentagem da área que se usa produto biológico é muito pequena. Não que o produto biológico vai substituir tudo, o químico. Eu estou falando de outras estratégias também, mas estratégias que levem a um menor consumo de produto pesticida químico, né? As grandes mudanças, elas ocorrem, né, às vezes por pequenos passos, mas tem que ser passos que vão levar a futuras grandes mudanças de como a gente faz a produção, por exemplo, no caso da parte da agricultura. Essas grandes mudanças, grandes inovações, elas surgem, né, na grande maioria das universidades, elas surgem dos centros de pesquisa. A inovação que é feita nas empresas, a inovação tecnológica, ela muitas vezes elas são feitas usando conhecimentos que foram gerados, né, na ciência básica, por exemplo. Então a ciência básica, primeiro, ela é fundamental para produzir esse conhecimento que se torna depois aplicado, né? Então, o que a gente faz aqui, ele vai desde tentar, né, desenvolver, por exemplo, novos micro-organismos que nós nunca conhecemos o potencial dele e que possa futuramente então, ser usado na substituição, por exemplo, do pesticida químico. A gente tem várias coisas no laboratório hoje, em diferentes níveis, né, da pesquisa, que a gente chama de maturidade tecnológica da nossa pesquisa, né, que vai desde a gente sabe que na natureza, né, esses organismos são controlados naturalmente por predadores, por essas doenças. Mas a gente não consegue pegar essa doença e produzi-la, né, ela é específica para uma determinada espécie só, e produzir e aplicar isso no campo. Então a gente sabe exatamente o que falta. Então a gente investe na ciência, né, em entender, em tentar desenvolver, para que isso depois se torne uma tecnologia. Então acho que a ciência ela é a base de todas as grandes transformações que, né, vão ocorrer. O Brasil ainda faz pouca ciência e a gente faz muito pouca inovação. A maior parte da inovação é feita na indústria e feita fora do Brasil. Isso especialmente na agricultura. Você pega na parte de sementes. Hoje, os nossos pesticidas que a gente usa químico, nós deveríamos ter mais de 380 moléculas, menos de 20 são produzidas no Brasil. São tudo produzidas fora e são formuladas aqui. E isso, a maioria delas estão sob domínio, foram desenvolvidas por grandes multinacionais. Então, a gente faz pouca inovação. Então, a situação do Brasil, ela ainda é uma situação que carece de grandes investimentos, carece de grandes transformações, né? Algumas mudanças estão ocorrendo, né? Você vê mudanças do governo agora focando, né? A gente tem um enfoque muito grande em fazer pesquisa e publicações de impacto hoje na academia, né? A gente tem feito isso. Inovação a gente tem feito muito pouco. Então o governo agora criou, por exemplo, unidades tipo a Embrapi, né, que é uma empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, que ela vai aportar recursos junto às instituições públicas que têm já uma competência formada para auxiliar, para ajudar a fazer parceria com empresas para fazer essa inovação, para fazer inovação principalmente tecnológica, né? Essa coisa que você falou aí do controle biológico, eu fico pensando, acho que o primeiro bicho que isso vai acontecer é no carrapato, né? Porque o carrapato, a química não funciona, né? E aí conversei com algumas pessoas aí que estão trabalhando com carrapato e com fungo e tal. Tem possibilidade. A gente tem trabalhado com carrapato, porque se a gente pensar assim... Porque carrapato é uma praga... O grande problema do carrapato é assim, o controle todo hoje é feito no próprio animal, né? Isso é um problema, porque você tem que jogar geralmente um carrapaticida, que é um pesticida, que é um produto que pode ter algum efeito no animal, então existe essa preocupação. E unicamente quando a gente pegar de uma praga, ou né, não é uma praga, mas de um problema que você tem que solucionar, hoje no Brasil é o maior. Assim, o que se gasta de carrapaticida, de custo com carrapaticida é muito grande. Então, há várias instituições e empresas buscando alternativas, né? A gente também tem focado, porque a gente foca hoje especialmente nos principais problemas, especialmente aqueles que têm grande chance de chegar ao mercado. A gente tem feito uma pesquisa muito aplicada. Então, embora a gente trabalhe, por exemplo, com morango, que é uma cultura que tem o valor agregado pequeno, que geralmente está na mão de pequenos produtores, geralmente na mão de obra familiar, onde a adoção de tecnologia é muito mais difícil, né? Mas a gente trabalha também com morango, mas a gente foca principalmente nas grandes culturas, que a gente sabe que o que a gente vai desenvolver aqui vai ter uma empresa que vai ter interessada, porque tem mercado e isso vai para o mercado rapidamente.
né? Então, a gente faz desde a pesquisa base mais aplicada, mas o carrapato é um dos principais problemas hoje que a gente está focando, porque realmente a gente está vendo essa problemática. O problema do carrapato é isso, né? Quer dizer, existem poucos produtos no mercado, os carrapatos adquirem resistência muito rapidamente aos produtos que estão, e os produtos que são eficientes são de altíssimo custo, que às vezes num gado de elite ou num gado de alta produtividade de leite, por exemplo, isso é possível você usar, mas às vezes você tem hoje para um gado de corte, né, que tem um custo de produção, ou seja, às vezes não comporta, né, você usar um produto de alto valor. Por isso que se torna um problema, mas existem estratégias a ser testadas. Tem que conviver, né? A gente tem que aprender a conviver. É. Mas aí aqui a Exalc, pelo que eu percebo, já de vir aqui muito, eu acho que é dos centros mais avançados de pesquisa em controle biológico do Brasil. Olha, nós... Tem outros. Nós temos algumas vantagens. Primeiro que sim, a gente de certa forma é pioneiro, porque foi um dos departamentos mais antigos. A USP é uma das universidades mais antigas, e a Exalc um dos primeiros departamentos de entomologia, na área de controle biológico também, né? E a gente sempre teve um grupo grande de docentes. Então, existem pesquisadores competentes em diferentes áreas, mas pontualmente distribuídos em diferentes estados, diferentes universidades ou órgãos de pesquisa estadual ou federal. Nós temos um grupo que há muitos anos, né? Então, assim, em termos... Primeiro, por exemplo, o programa que houve de uso de fungos, né, foi iniciado aqui. O primeiro laboratório de produção de fungos, é esse laboratório que você está. Os primeiros fungos que foram usados registrados comercialmente no Brasil, os 3 primeiros para controle de praga, eles foram também originários daqui. E o fato de a gente estar no estado de São Paulo, né, está centralizado hoje. Se você imaginar, por exemplo, existe um dado recente que eu vi que 60% das startups do agronegócio estão no Vale do Piracicaba, que hoje chamam de Vale do Piracicaba, que existe realmente o Agtech Valley, que é um apoio da Exalc-Tech com órgãos locais para apoiar startups, spin-offs, são empresas. Isso tudo favorece muita gente, a gente está muito bem localizado, né? Não que a gente seja melhor do que os outros, mas existe uma série de fatores, incluindo o apoio da própria FAPESP, uma fundação que sempre reverteu parte da arrecadação do ICMS, muitos estados não fazem isso. E isso deu uma vantagem muito grande para a gente em fazer inovação dentro dessa área. Inclusive, assim, o fato de repente tem colombiano, tem argentino, o pessoal está vindo para cá, não é por acaso, né? Nos rankings internacionais, né, você pega dentro da área de agrárias, a Exalc, a USP foi considerada a 5ª, sendo que a maior parte da agrária está aqui dentro da Exalc, né? Há um ranking que saiu por último sobre cursos, né, sobre exatamente áreas, né? A área de entomologia, que era a que a gente trabalha, nós estamos entre, acho que, o 9º lugar no mundo, tá? Mas por isso, sim, é uma história, né? Quer dizer, são um departamento que já tem muitos anos, né? Eu acho que a minha inspiração maior foi meu pai, que embora não tenha estudado, mas ele sempre estimulou muito a gente a estudar e comprava muitos livros, coleções. Então eu realmente li muito desde pequeno. E eu sempre gostei muito de estudar. Mas assim, nem meu pai nem minha mãe estudaram, mas eles incentivaram muito porque eles não queriam que a gente tivesse essa trajetória deles, né? Nós somos uma família grande de 7 filhos e ele incentivou todos a estudar. Então acho que o maior espelho foi meu pai, realmente, assim. Não que eu tenha alguns livros marcantes, mas assim, eu lembro, eu li enciclopédias, eu lia coisas assim, muito gerais. Eu sempre gostei da parte de biológicas, né? Da parte de biologia. E sempre gostei muito de mexer com animais. Eu sempre criei um monte de coisa. Eu cheguei a ter 20 aquários dentro de casa. Era sempre assim, não era pouca coisa não, sabe? Então eu sempre gostei muito de animais, né? E acabei me envolvendo com os insetos. E aí passei a tocar isso sempre, porque o que eu fiz intensamente, eu acho, né? Porque, assim, eu e ele também estudou biologia, né? Biologia, né? E eu percebo, por exemplo, que aqui a entomologia para o agrônomo, a formação da entomologia no agrônomo é muito melhor do que a nossa lá na biologia. Eu acho que vocês têm muito mais. E claro, é mais importante, né? Porque lá a gente tem invertebrados, e aí a entomologia é um capítulo. Aqui não, aqui acho que é um curso inteiro, né? Existem disciplinas obrigatórias, porque um dos grandes problemas, as pragas são um dos grandes problemas, né? E a gente estuda, quer dizer, os insetos são a grande maioria dos animais, né? E como nós temos dentro de problemas, entre doenças, pragas e problemas que usamos na agricultura, os insetos são
são de grande relevância, os cursos de agronomia têm que dar uma ênfase grande. Não? O agrônomo tem que estar habilitado a identificar ácaros, carrapatos, nematóides, são todas pragas importantes que ocorrem nas culturas, né? Os danos, por que leva, como um médico. O médico, se você está doente, ele vai ter que, primeira coisa, olhar seus sintomas. Não é inseto, né? Nematóide, mas são pragas também, né? Depende, ele pode... uma coisa assim, você falou nematóide. É que os nematóides, assim, a gente todo inseto tem um nematóide dentro dele, né? Então aí já tem porque assim, a gente trabalha muito nessa questão do diagnóstico. Né? Tem que formar pessoas que estejam habilitadas a fazer um diagnóstico. Se uma planta está demonstrando um sintoma, ele pode ser desde um problema nutricional, né, até um problema de um ataque de uma praga na raiz, um nematóide na raiz, uma doença. Então, assim, o discernimento do que é uma coisa ou outra, para isso exige uma bagagem muito grande, onde você tem que colocar tudo o que você aprendeu na faculdade e vai desde entender, né? Se esse é um dano na planta, quem é que causa esse dano? Se é um inseto mastigador, essa planta está cortada. Se é um sugador, você não ia ver já mesmo um dano fácil. Se é uma praga que está na raiz, ele confunde muito com um problema de doença, um problema de nematóide, um problema às vezes até de deficiência nutricional. Então o diagnóstico, né, um bom médico, ele tem que ser muito bom no diagnóstico, né? Um agrônomo também. Por isso que a gente tem que focar muito em capacitar os nossos alunos a entender sobre como é que um inseto se alimenta da planta, para cada grupo de praga, qual o sintoma que ele vai causar, como é que eu reconheço aquela espécie e como é que eu controlo, para chegar ao controle. Então, a gente sempre pensa no controle, mas o mais importante são os fundamentos básicos, é entender da biologia, do ciclo de vida das pragas que ocorrem. Só assim você faz um bom diagnóstico. Se não tiver esse básico, você não vai conseguir ser do jeito que um bom médico, né, precisa ter umas bases para fazer diagnóstico. Essa experiência que você teve de ficar fazendo doutorado fora do Brasil, que ponto que ela foi importante para você, assim, na sua formação? Estudar fora. Eu acho que a minha visão de ciência, uma boa parte, ela veio de minha experiência que eu tive fora, né? Assim, eu tive universidades muito boas nos Estados Unidos e a forma como os professores estimulam e como há discussão sobre a ciência, na época para mim era muito diferente do ambiente que eu vivia aqui no Brasil. E essa percepção também, assim, nos Estados Unidos você é muito menos cobrado, você tem que ter muito mais iniciativa, né? A gente aqui é muito paternalista de pegar e ensinar como é que faz e tal. Isso para mim esse choque foi muito importante, né? E estar num meio assim onde eu convivia com as maiores referências do mundo na minha área, né? Isso foi muito importante para mim, mais como até um estímulo, não que o que eu tenha aprendido lá eu não poderia ter aprendido aqui, mas o choque que eu tive, né, em estar no meio das pessoas que são as maiores, as pessoas mais conceituadas na área, né, e como elas lidam, né, no dia a dia com o laboratório, com os projetos, com as questões científicas, né, como abordar as questões científicas. Eu acho que isso talvez foi o mais importante da minha experiência internacional, né? Primeira coisa é gostar do que faz. Se a pessoa procura para fazer uma pós-graduação por, às vezes, uma falta de opção, ela está no caminho errado, tá? Eu acho que a primeira coisa, assim, tudo na vida, quem faz bem faz melhor. Então você tem que ter muito interesse, né? E um bom cientista, ele é um pouco de inspiração, mas ele é muito mais dedicação. Então você tem que dedicar bastante. Em outras áreas, às vezes você pode ser brilhante, né, como às vezes no meio artístico, existe muito mais de vocação. Eu acho que na ciência tem que ter muita dedicação, você tem que realmente investir seu tempo. E a pessoa tem que estar preparada para isso, né, e preparada para ser cobrada, para ter desafios e estar o tempo inteiro pensando, né? Não é muitas vezes você vai desenvolver um projeto, não, você tem que pensar que você vai se tornar a pessoa que mais entende daquele assunto. Isso, você vai defender uma tese sobre um determinado assunto, significa que você tem que entender muito daquele assunto. E a ciência é cada vez mais multidisciplinar, então você precisa ter bons relacionamentos, você tem que saber transitar em diferentes áreas, em diferentes laboratórios, e isso é uma das coisas que, né, mudou muito na ciência. Hoje, você não fica mais restrito somente ao seu laboratório, à sua área. Você precisa ter. Então, outra virtude importante é ter sapiência e saber lidar
né? Com relacionamento pessoal em laboratórios ou com outras pessoas, com outros cientistas, né? Eu acho que essas são as principais qualidades que precisam ter.